Eu gosto dessas reuniões assim, que ela é fora do dia, das reuniões que são já de praxe assim na igreja. Porque você não pode desmerecer a reunião dos dias de praxe, mas aquela que você faz fora. Somos interessados, especificamente interessados que vem. No capítulo, um dos textos que mais mexe comigo é quando Jesus fala, quando João escreve, quando Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 30 do capítulo 8 de João diz assim. João passa 29 versículos do capítulo 8, descrevendo as coisas que Jesus está falando. No versículo 30 ele diz assim: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Versículo 31. Disse Jesus aos que creram nele: se permanecerdes na minha palavra, ou no meu ensino, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos. Então é lindo porque Jesus falou muitas coisas para uma multidão que estava ali. Do versículo 1 ao 29 de 8, do capítulo 8 de João, ele descreve. Chega no 30, sabe o que ele diz? Ele diz assim: dizendo Jesus estas coisas, muitos creram nele. Versículo 31. Disse Jesus aos que creram nele. Uau! Agora ele já não está mais falando para a multidão. Agora ele está falando para aqueles que da multidão creram. Ele se volta para um grupo específico agora, para falar com aqueles que creram. Ele já não está mais falando com toda a multidão. Então, para aqueles que creram, ele diz o seguinte: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele estava ensinando um princípio ali, que salvação é para o ímpio, mas libertação é para o crente. Então, quando tem essas reuniões que elas são à parte, parece que eu estou falando para aqueles que creram na reunião de praxe. São aqueles que vão para entrar no conhecimento da verdade. Porque uma coisa é você ser apresentado, outra coisa é você conhecer. Eu gosto dessas reuniões, porque normalmente ela fala com aqueles que querem ir mais longe. Se não for pedir muito para você, o pastor falou para me apresentar, vou me apresentar de novo, né? Meu nome é Juscelio, casado com a minha Lulu, 2 filhas lindas, a Isabel e a Sara. E como já falei ontem, estar aqui é se sentir em casa. Para quem está fora de casa, se sentir em casa é um alívio muito grande. E nessa noite ainda ganhei um plus, um brinde de alto nível, que é estar com meu amigo Júnior Marcos, uma das referências que eu tenho nessa nação, como alguém que conhece o Jesus dos bastidores. Eu tenho algumas referências na nação. Não são muitas, são poucas que eu tenho. Não é que são poucas que existem, mas são poucas que eu conheço. E uma dessas, meu amigo, você não sabe, mas é você. Gênesis 1, versículo 27. Senhor, te damos graça. Ó Pai, nos ensina a ser íntimo sem ser leviano, Senhor.
nos ajuda a não perder a honra e o zelo pela convivência. Rega o nosso coração, Senhor, com o orvalho do temor, da reverência, do reconhecimento, da honra. Oh, Espírito Santo da verdade, vem como um selo sobre os nossos corações, Senhor. Nos dá um coração responsivo, Senhor. Um coração responsivo. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, vai dizer assim: assim Deus criou o homem, à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe as narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Temos trabalhado juntamente com o Espírito para recuperar os fundamentos da vida cristã e do reino. Temos dito, temos entendido que parte da igreja brasileira, ao longo desses anos, se perdeu um pouco. Não que ela não cresceu, não que ela não se tornou numericamente maior, mas se apartou um pouco dos seus fundamentos. E eu gosto sempre de pensar e recuperar a memória um dos versículos que são chave, que é chave para mim, desde o início da minha fé cristã, quando eu comecei a entender algumas coisas. Sabe João 8,32? Conhecereis a verdade vos libertará. É o versículo da minha conversão. Cada pessoa, não é cada, mas a grande maioria tem um texto, ou uma música, ou um livro, um CD, alguma coisa que se acoplou à sua conversão. Aquele banco de memória que a gente tem. E para mim é esse texto: conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque eu me converti dentro da igreja católica. Eu fiquei 2 anos lá. Fiquei 2 anos debaixo de um avivamento. Como eu não conhecia pessoas crentes, eu não tinha contato com gente crente, eu não tinha familiar e amigos crentes, eu fui descobrindo as verdades de Deus e as mentiras que estavam em nome de Deus, através da Bíblia, no meu quarto de oração e em oração coletiva com mais uma meia dúzia que caminhava naquela mesma paixão que eu caminhava. De modo que eu fui descobrindo as verdades de Deus dessa forma. E um dos versículos que são chave para mim desde então é que diz o seguinte: o salmista escreve: se os fundamentos já se vão, o que poderá fazer o justo? Ou seja, ainda que seja justo, ainda que seja a igreja, ainda que seja a mão de Deus na terra, que Deus escolheu para mover o seu braço na terra, que chama-se igreja, ainda que tenha o Espírito de Deus, ainda que tenha as promessas de Deus, ainda que tenha a herança de Deus, ainda que seja o justo, se os fundamentos já vão embora, nem o justo não pode fazer nada, ainda que ele seja o justo. Então recuperar os fundamentos os balizadores da vida cristã
é hoje o recomeço para nós. Por isso que um homem que eu admiro bastante, chama-se o pastor Cote, ele diz que antes de haver um reavivamento, vai precisar existir um reabibliamento e um transfundamento, ou seja, recuperarmos os fundamentos. E uma das coisas que a gente pode começar é recuperando a própria análise de como Deus iniciou todas as coisas e como Ele iniciou sobretudo a vida do homem no sentido espiritual dela, porque é exatamente isso que tem a ver com o início da minha construção, é conhecer a base. E nós lemos aqui o seguinte, que no capítulo 1, versículo 27, Deus diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, ou criou? Macho e fêmea os criou. No capítulo 2, versículo 7, vai dizer o seguinte: Deus formou o homem do pó da terra, do barro. Ou seja, o que foi criado precisou ser formado. Quando Deus foi formar o homem na terra, ou da terra, Ele já tinha criado. No espírito já estava pronto. Ele estava completo já. Não precisava de nada. Mas não existia. Não tinha forma. Não tinha uma forma para um composto para viver nesse mundo. Então Deus o formou. Quando o homem pecou, ele caiu. Quando Cristo veio, Ele nos deu a possibilidade de um novo nascimento. Amém? Importa dizer isso, que eu sou uma nova criatura. A Bíblia diz que eu fui recriado no meu espírito. Eu nasci de novo, sou uma nova criação. Só que o que foi criado precisa ser formado. Formado do pó da terra. Vamos melhorar essa explicação complicada. Quando o homem pecou, Deus não amaldiçoou o homem. Deus feriu a terra. Deus disse para o homem: Adão, você vai cultivar a terra. Da onde que vem a palavra cultivo? Vem de culto. O que o Adão cultivava na terra era resultado do seu culto. Por isso que a terra lhe dava o melhor. Adão só colhia coisas boas. Um dia Adão errou o culto, deixou de cultuar a Deus e passou a cultuar o diabo na serpente. O que aconteceu? Deus feriu a terra e disse: Adão, a partir de hoje a terra vai produzir espinhos e abrolhos. No outro dia, quando Adão meteu a enxada na terra, tinha espinhos. Quando ele foi colher coisas, ervas tinham espinho. Uau! O que aconteceu? Adão mudou o cultivo? Não, Adão errou o culto. Por isso o que eu cultivo denuncia o que eu cultuo. Se eu cultivo intriga, se eu cultivo amargura, se eu cultivo fofoca, isso denuncia quem eu cultuo. Se eu cultuo dinheiro, se eu cultivo dinheiro, denuncia quem eu cultuo. Porque o cultivo mostra o que eu cultuo. Quando ele começou a cultivar espinhos na terra, ele disse: uau, Deus, qual o seu problema? O que o Senhor fez com a terra? Ele disse: nada. Você errou o culto. Você está cultivando espinhos. Isso mostra que você errou o culto. Agora Adão quer resolver o problema dos espinhos. E Deus diz: Adão, não queira resolver o cultivo, conserta o culto, que o cultivo começa a te dar coisas diferentes.
Esse é o lema da sua vida. Você não trabalha para arrumar o cultivo. Isso as apostilas buscam fazer. Você trabalha para consertar o culto. Por isso você é a chave para esse tempo. Agora, por que a terra passou a dar espinhos e abrolhos? A terra não falava da terra. A terra falava de Adão. Por quê? Porque Adão foi feito da terra. Quantos entendem o que estamos falando? Por isso que em Mateus 15, Jesus vai dizer o seguinte: que do coração do homem procede o adultério, a mentira, a prostituição. A gente gosta de dizer que essas coisas vêm do diabo, mas Jesus relata em Mateus 15 que vem do coração do homem. Por isso que a palavra para o povo de Deus é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, chorar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, virei e sararei a vossa... Que terra é essa? O coração do homem. Por isso que o último versículo do Antigo Testamento é: eu enviarei o profeta Elias, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não venha e não fira a terra. Por que a coisa começa na família? Porque é na família que você cultiva o que denuncia o que você está cultuando. E a gente quer consertar a igreja. A igreja não caiu na igreja, a igreja caiu na família. Família vem antes da igreja, ela denuncia o primeiro culto. Quantos entendem o que estamos falando? Por isso, o que foi criado no Espírito precisa ser formado no barro, precisa ser formado na terra. Ou seja, o que Deus criou quando você nasceu de novo, você é uma nova criatura. No Espírito você já está pronto. No Espírito você já está criado. No Espírito já está perfeito. Agora o que Deus precisa? Deus precisa formar na terra o que está criado no Espírito. Aleluia, aleluia. Ou seja, Deus precisa criar na minha humanidade, que é terra, o que Ele já criou no Espírito. Ele precisa formar aqui. Logo, Deus não precisa da minha espiritualidade, Deus precisa da minha humanidade. Por quê? Porque a espiritualidade quem tem é Ele, não sou eu. Agora eu quero ser espiritual para Deus. Deus não quer a minha espiritualidade, Ele quer a minha humanidade, para formar na terra o que Ele já criou no Espírito e está pronto. Por quê? Porque escrito está a respeito de Jesus Cristo o seguinte: o que foi justificado no Espírito foi manifestado na carne. Logo, o que está justificado no Espírito para mim e para você, se não está manifestado na carne, essa espiritualidade precisa ser questionada, porque ela deixa de ser uma espiritualidade para ser um espiritualismo. Por isso que às vezes você tem pessoas na igreja que quando a gente pensa em oração, intercessão, batalha espiritual, profecia, movimentos do Espírito, a gente já pensa direto naquela pessoa. Mas se você tiver que abrir uma sociedade, não é ela que você escolhe. Se você tiver que morar junto, não é ela que você escolhe. Se você tiver que abrir a sua vida para contar um segredo que ninguém pode saber, não é ela que você escolhe. Se você tiver que emprestar o seu talão de cheque, não é ela que você escolhe. Por quê? Porque ela é poderosa nas coisas do Espírito, mas a sua vida financeira é atrapalhada, os seus relacionamentos são truncados, porque o que ela tem no Espírito, ela não deixa ser formado no barro. E o que foi criado no Espírito precisa ser formado na terra. Quantos entendem o que estamos falando? Amém. Por isso que no monte Deus diz para Moisés: faz um altar de terra para mim, porque o altar é de terra. Ele precisa do barro. Deus precisa da minha humanidade, Deus não precisa da minha espiritualidade. A espiritualidade quem tem é Ele. As coisas já estão prontas no Espírito. Agora,
precisa entender uma coisa. Por que Ele quer a minha humanidade? Porque a minha humanidade, por causa da queda de Adão, ela está cheia de espinho. Então Ele quer que eu dê a minha humanidade para Ele. Para quê? Para Ele tirar os espinhos e formar aqui nessa terra, curar essa terra, para formar o que já está criado no Espírito. Porque se eu não der a minha terra para Ele tirar os espinhos, sabe o que acontece? Eu dou os espinhos para minha esposa, para o marido, para os meus filhos. Ainda que eu seja espiritual, quantos entendem o que estamos falando? O que foi criado no Espírito precisa ser formado na terra. E o versículo diz assim: Ele criou macho e... Uau! Eu gosto desse destaque. Sabe por quê? Porque quando fala que criou macho e fêmea, não diz que criou homem e mulher, mas criou macho e fêmea. Porque macho e fêmea é diferente de homem e mulher. Porque macho e fêmea fala de sexo, homem e mulher fala de sexualidade. Macho e fêmea fala da minha mecânica sexual. Homem e mulher fala da minha dinâmica. Um bebê quando nasce, do ponto de vista do sexo, o sexo nasce pronto. A sexualidade não nasce pronta. O sexo nasce pronto, definido. Do ponto de vista da sexualidade, a criança nasce um elemento neutro. E o macho nasce predominantemente com hormônios masculinos e uma dose de hormônios femininos. E a fêmea, contrário, predominantemente hormônios femininos e uma dose de hormônios masculinos. Então, o sexo já vem definido, pronto. Se uma criança nasce prematura, provavelmente vai precisar ficar no hospital um tempo, na UTI neonatal. Talvez tenha que terminar de fazer o pulmão. Talvez tenha que terminar de... Lá em Itajaí chama-se da muleira. Mas nunca soube de uma criança que nasceu prematura e precisou ficar no hospital para terminar de fazer o piu-piu. Isso nasce pronto. Porque o sexo nasce pronto, mas a sexualidade não. Então, se uma criança tem um bebê, não vai rejeitar agora. Se Deus quiser dar, Ele dá. Se uma criança, se um casal tem um bebê, segura o bebê. É uma alegoria, mas sei lá, debaixo do espírito da profecia a gente não sabe o que está fazendo. Se um casal tem um bebê, nasce o bebê. Não nasce homem ou mulher. Ou nasce macho, ou nasce fêmea. E como que Deus fez o homem? Fez do barro. Então se nasce um bebê, a gente sabe. Se o barro brotou, é macho. Se rachou, é fêmea. Não é assim? E o Criador, a partir daí, Ele já definiu a orientação sexual. Não é nem a criança que vai escolher, nem os pais, nem ativista e nem ninguém. O Criador já escolheu sua orientação sexual. E não nasce um bebê flex. Ele vem com a orientação única, sexualmente definida. Porque o sexo já definiu. Então brotou, nasceu um macho, não nasceu um homem. Sabe o que precisa agora? Cabe ao pai e à mãe criar um homem nesse macho que nasceu. Porque o que foi criado precisa ser formado. Quantos entendem o que estamos falando? O que foi criado precisa ser formado. Mas nos dias modernos, pai e mãe moderna não tem tempo para construir a sexualidade dos filhos. Então, o anticristo já criou todo um sistema para fazê-lo. Mas não quero entrar nessa linha porque não é o papo da noite. O papo da noite é: o que foi criado no Espírito precisa ser formado no barro. Porque espinhos
e abrolhos. O coração foi enrijecido pelo pecado. Por isso que, quando Jesus está falando sobre casamento e divórcio, as pessoas disseram o seguinte: se você está defendendo o que está defendendo, por que Moisés nos deu carta de divórcio? E Jesus disse: por causa da dureza do coração. Mas ele vai continuar dizendo o quê? No princípio, ou seja, o que meu pai criou no espírito, não foi isso, mas por causa do endurecimento do barro, o barro empedrou. Então, mas uma vez que você entrou na nova aliança, tem uma palavra para você: tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne e porei nele meu espírito. Então o princípio volta, porque agora o princípio que foi criado no espírito pode ser formado no barro, porque o barro agora deixa de ser pedra. Quantos estão comigo? E a partir daí a gente passa a entender melhor a parábola do semeador. Por quê? A parábola do semeador, ela vai falar de uma tônica muito interessante, que você vê na parábola do semeador, que o semeador era um só, um único semeador. A semente era uma só, era a mesma, mas as respostas não foram a mesma. Por quê? Por causa do estado do barro, da terra. Porque o que Deus precisa é da minha terra. Deus precisa da minha humanidade. O problema é que a gente quer dar nossa espiritualidade para Deus. Por isso que a gente quer se santificar antes da ceia. A gente quer se santificar antes da ceia. A gente quer aprontar antes da ceia. A gente quer dar nossa espiritualidade para Deus. Meu filho, a ceia só existe por causa do meu pecado. A ceia, a mesa da ceia, não é a mesa dos aprovados. A mesa da ceia é a mesa dos perdoados. A aprovação está depois da mesa. A aprovação não está antes. Deus não quer a minha espiritualidade. Tão simples. Pastor, então não precisa orar, não precisa jejuar. Agora que eu preciso. Mas entendendo o seguinte, que a minha oração, ela tem uma proposta: dar para Deus a minha humanidade, a minha terra, para que Ele possa formar na minha humanidade o que está criado no Espírito. Eu não vou criar nada no Espírito. Deus disse para mim, Filipenses 4:7: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresenta as vossas petições diante de Deus, com súplicas, rogos, em ações de graça. E o Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossas mentes e os vossos corações. O que Deus está dizendo? Você tem alguma demanda que está te inquietando? Você tem coisas que você está precisando de uma resposta? Você tem coisas que você está precisando de uma solução? Apresente essas petições diante de Deus, com choro, com rogos, em ações de graças. E sabe o que vai acontecer? Ele vai responder as petições. Não, porque essa oração não visa ter as petições respondidas, mas a ansiedade retirada. O que ele está dizendo? Não andeis ansiosos por nada. Apresenta suas petições diante de Deus, não para ter as petições respondidas, mas para ter a ansiedade tirada.
E quando a ansiedade é retirada, que a paz vem, aí é que começa a oração. Por quê? Porque a partir dali é que eu vou começar a dar minha humanidade para Ele. Porque eu já não estou pedindo nada, já não estou querendo nada, só estou dizendo: Senhor, forma aqui o que já está criado aí. Aleluia. Quantos entendem que estamos falando? Aí o que está criado no Espírito pode ser formado. Então a oração e a meditação na palavra, a entrega, a água da palavra vem por meio do Espírito. E o que ela faz? Ela amolece o barro. E agora o barro amolecido, ele vai formar o barro. E como que ele forma? Sabe como que ele forma? Ele faz o meu irmão me ofender. Ele faz a minha esposa ter TPM. Ele cria situações aonde o barro quer responder com espinho, com endurecimento, mas ele diz: aproveita a água da palavra, amolece o teu barro, deixa eu formar por meio das circunstâncias, seja da onde que venha, isso que está criado no Espírito. Quantos entendem o que estamos falando? Aleluia. Aí começamos a entender a parábola do semeador. Está em Marcos capítulo 4. Vamos olhar. Eu quero dizer, se alguém porventura pensar em dizer um aleluia, um glória a Deus, não é pecado, né? Faz de conta que você está num culto pentecostal. Glória, aleluia, Jesus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa espiritualidade, se ela não passar pela nossa humanidade, Deus, ou melhor, Jesus, Ele não veio na terra ser Deus. Deus Ele já era. Ele veio ser gente. Logo, quem tem muito Jesus é muito gente. Quantos entendem o que estamos falando? Ele já era Deus, irmãos. Ele veio ser gente. Ele veio me ensinar a ser gente como Deus. O perigo das heresias nasce aqui. Está filmando, irmão? Isso é um perigo, mas vamos lá. A gente diz que esse livro é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, como um início, mas não como um fim. Porque a palavra de Deus não é uma escrita. A palavra de Deus é uma pessoa. No começo era o verbo. No princípio era o verbo. Era a palavra. E o verbo se fez. Ele se tornou uma pessoa. Logo, essa palavra escrita é para mim como uma água que entra em contato com o Espírito e forma em mim uma pessoa segundo a palavra. Por isso, se Cristo é o verbo encarnado, eu sou como a carne enverbada. Vós sois carta viva. Aleluia. Porque senão eu abro uma escola de teologia e explico tudo fora de mim. Saber o grego, o hebraico, o aramaico, o mosaico e o arcaico, mas não expulsa um demônio. Quantos entendem o que estamos falando? O que foi criado no Espírito precisa ser formado na carne. Se a minha espiritualidade
ela não desenvolve a minha humanidade espiritual. Precisa ser questionada. Por isso, como eu falei, tem algumas pessoas que elas parecem que funcionam tanto no espírito. Eu não diria que isso é uma espiritualidade falsa, mas é uma criação, uma justificação, uma criação no espírito que não conseguiu ser manifestado na carne. Vou tentar explicar melhor isso. A gente trabalha muito com casa de recuperação. Eu agora não vou mais na casa de recuperação por causa das minhas viagens, mas eu tive meu tempo muito pastoral de muitos anos. Eu ia na casa de recuperação atender. Eu ia como pastor, sentar com a pessoa, ouvir ela. Às vezes eu chegava lá, o obreiro da casa de recuperação, às vezes já dizia, falava para mim: ô pastor, olha aquele jovem ali, chegou aí, tem uma semana, menos de 10 dias. Cara, é fogo puro, Deus pegou ele, tá? Aí eu ia conversar com esse moço, sentava com ele. Daí, meu irmão, tudo bem? Aleluia, glória, aleluia, glória. Tá, mas e você, tá bem? Você que família, aleluia, glória, xaracaia, barabaia, barachaia. Eu digo: irmão, e como é que você está depois de 10 dias, separado das drogas? Como é que está o teu coração? Aleluia, aleluia, glória, xaraia, xaraia. Você não conseguia ter um diálogo com ele. Você não conseguia ter uma conversa humana de gente com ele. Por quê? Irmãos, quem tem problema com droga, com álcool, o problema não é a droga, não é o álcool, mas é a sua fragilidade emocional. Então, debaixo de uma pressão, ele é reportado às memórias que o machucaram e colocaram espinho dentro dele. Então, separação de pais botou espinho na terra, endureceu a terra. Abusos sexuais colocou espinho na terra, endureceu a terra. Palavras de autoridades negativas botaram espinho na terra, endureceu a terra. E ele tem um histórico na terra de muitos espinhos e empedrou. Quando ele chega na casa de recuperação, irmão, se você for um culto lá na casa de recuperação, eu sempre digo: Deus visita o Mevan, mas mora na casa de recuperação. São cultos tremendos. Quando esse moço chega lá, que ele tem um contato com aquela glória, uau! Irmãos, o espírito dele explode. Ele, uau! Só que ele acessa aquilo ali. E sabe o que ele faz? Ele não quer sair dali para vir para cá, lidar com as suas questões que o fazem para a droga. Então o que ele faz? Ele muda de droga. Ele sai de um baseado de maconha e vai para um baseado espiritual. O cérebro dele joga ele para outro lugar, mas ele continua indo para uma fuga. Isso é uma espiritualidade falsa? Não, não é falsa. Só que ele toca um lugar no espírito e ele não acredita que essa glória toda que ele acessou, exatamente ela existe para vir arrancar os espinhos da terra, tirar o empedramento da terra, para formar nessa terra o que já está criado no espírito. Quantos entendem o que estamos falando? Por isso que às vezes a gente gosta de algo, é tão tremendo, e a gente sai dali, e às vezes a gente não acredita que aquilo pode ser transferido para a minha humanidade, que aquele movimento espiritual quer me trazer uma musculatura emocional. Quantos entendem o que estamos falando? Responde rápido. É como a parábola do semeador. Vamos ler Marcos 4? Versículo 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves os comeram. Outra caiu em solo rochoso, empedrado, onde a terra era pouca. A terra era pouca, muita pedra, pouca terra. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo porém o sol a queimou, porque não
tinha raízes, secou-se. Versículo 16. Jesus vai explicar esse versículo. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Responde rápido, responde com alegria, mas é pouca terra, muito empedramento. Logo, porque não deixa amolecer o barro, desempedrar o barro, para aprofundar as raízes e dar resposta para a semente. Logo, é interessante, vem a perseguição por causa da palavra. É fantástico como hoje a gente usa um termo: fulano está ferido, ciclano foi ferido, beltrano foi ferido. Irmão, a perseguição por causa da palavra é inevitável. Quantos estão comigo? Não estou negando a dor de quem está ferido. Agora sabe, se você estiver ferido, Deus se compadece do seu ferimento, Deus se compadece da sua dor, mas nunca vai se unir à sua dor, sempre vai se unir à sua cura. Compaixão da dor, compaixão do ferimento, mas eu preciso unir a sua cura. A pessoa está sendo maltratada no casamento. É horrível, cara. Você entregar sua vida numa aliança com uma pessoa para viver todos os dias da sua vida e ser maltratado, e ser desprezado, é horrível. Quando você ouve uma pessoa dessa, dói o coração. Vou chorar com ela, vou orar com ela, vou me doer com ela, mas não vou se unir, eu não vou me unir à sua dor, vou me unir à sua cura. Versículo próximo, versículo 7. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos. Opa, caiu aonde? Entre os espinhos. O que aconteceu com o coração do homem com a queda de Adão? A terra passou a dar espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram e não deu fruto. Versículo 18 vai explicar. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam e a palavra fica infrutífera. Tem a palavra, tem a semente, mas os espinhos sufocam. O que Deus precisa? Da minha terra, para Ele te dar os espinhos. Por isso que a minha oração não busca querer movimentar as coisas de Deus, mas dá para Deus a minha terra, para ela ser sarada, para Ele formar o que já está criado e pronto para mim, para caber, para revelar na minha humanidade a espiritualidade que Ele tem para mim. Versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Uau! É muito interessante isso aqui. Porque quando acabou, sabe o que aconteceu? Eles não entenderam nada. Eles foram pedir para Jesus explicar. Chegou em casa, quietinho, chamaram no cantinho assim, né? Para não mostrar a inferioridade. Disse: mestre, não é por nada não, mas sabe a parábola do semeador? Não entendemos, foi nada. Versículo 11. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você é o de dentro ou você é o de fora? Mas esse teu silêncio agora me assustou. Vou dar oportunidade. Você é o de dentro ou você é o de fora? Uau, se você é o de dentro, tem uma coisa para falar para você. Para você não é em parábolas, para você
Ele dá a conhecer os mistérios do reino. Aleluia. Ele já está falando com os que creram, com os que entenderam. Versículo 11. Então Jesus perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? Uau! Jesus está dizendo: se você não entende a parábola do semeador, como que você vai entender as outras parábolas? Porque todas as outras parábolas, elas têm uma proposta: fazer você se desenvolver a respeito da parábola do semeador. Ser uma terra que arranca os espinhos, ser uma terra que desempedra, para dar o fruto, a semente do reino. Se você não entender a parábola do semeador, Jesus está dizendo: como você vai compreender as outras? Porque a parábola do semeador, ela é a matriz de todas as outras parábolas. Porque é o único semeador, a mesma semente, mas as terras dão respostas diferentes. E se você medita na parábola do semeador, para descobrir que tipo de terra você está sendo. Alô? Só que Mateus também registra sobre a parábola do semeador, e fala coisas que Marcos não fala. Vamos ver? Mateus 13. Aleluia. Vamos ver numa perspectiva de Mateus, capítulo 13. Versículo 10. Você sabe que do versículo 1 ao 8 está: Mateus escreve a parábola do semeador. Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábola? Ao que respondeu: porque a vós outrem é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, e nem entendem. De sorte que neles se cumpre as profecias de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Uau! Alô? Marcos mostra que quando acabou a parábola, quando eles vêm para casa estar com Jesus, disse: Jesus, dá para o Senhor explicar essa parábola que ninguém entendeu nada? Agora Mateus aqui revela outra coisa. Eles perguntaram para Jesus: mestre, por que o Senhor lhes fala em parábolas? Por que eles fizeram essa pergunta? Porque eles conversaram entre eles: se nós que somos discípulos não entendemos nada, imagina esse povo lá fora. Sabemos agora porque ele explicou. Então, Senhor, por que o Senhor está falando em parábolas para eles? Mestre, eles não entenderam nada. Por que o Senhor falou então assim? E Jesus disse assim: eu falei assim para eles não entender. Já parou para pensar nisso, irmão? Eu falei para eles não entender. Por que, Senhor? Porque eles estão com o coração endurecido. Sabe o que Jesus está dizendo? As coisas que eu estou falando agora é porque são coisas que precisam ser ditas nesse tempo. São as coisas que o Pai falou para me dizer nesse tempo. Só que eles têm um coração endurecido. Eles não têm um coração para responder por que eu estou falando. Então eu falo de forma que eles não entendam. Porque eles não entendendo, eles não me respondendo, eles não me devem nada. Mas se eles entenderem, não tem coração para responder, então vão ficar me devendo. Então de certa forma eu abençoo eles na ignorância. Deus me dá revelação. Não, Deus não tem problema de dar revelação. Deus precisa de um coração rendido, que tenha terra para a revelação poder frutificar. Por isso abençoou eles na ignorância. Sabe, Moisés subiu no monte, Deus escreveu as tábuas da lei. Moisés traz as tábuas da lei. Quando ele chega embaixo, o que está acontecendo? O povo fez um bezerro de ouro. Moisés olhou na tábua da lei: não adorarás, não farás para ti outros deuses. Ele quebrou a tábua. Disse: ó Deus, por enquanto não estão devendo nada. Eles ainda não sabem, quebrou.
Moisés estava protegendo aquele povo, porque eles não sabiam. Quantos entendem o que estamos falando? Amém. Sabe a Sarinha? Hoje ela tem 17 anos, mas ela era criancinha. E ela tinha anemia, tinha que comer fígado de boi. E eu tinha que guardar ela na ignorância. Você quer ser protegido na ignorância? Ou você quer prosseguir nas revelações do reino? Então deixa eu dizer uma coisa. Sabe o que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos? Vocês estão preocupados com eles que não estão entendendo? Fica tranquilo, eles não estão me devendo nada. Se preocupa com você, que você está entendendo. Deles eu não espero nada, de você eu estou esperando. Sabe aquela pessoa lá na sua casa? Não se preocupa, ela não está entendendo. Se preocupa com você. Jesus não está esperando nada dela. Jesus está esperando de você, que está entendendo. Sim, verdade. Quantos entendem? Por isso que ao que tem, ainda lhe será dado, porque responde. E ao que tem pouco, porque não responde, o pouco que tem lhe será tirado. Porque toda revelação tem uma proposta: causar um crescimento em mim, um desenvolvimento em mim, um deslocamento em mim. Por isso que quando eu tenho uma revelação e não respondo, alguma coisa morre dentro de mim. Com o passar do tempo, eu passo a viver do que sei, não do que tenho. E o que eu sei, eu posso pregar e posso ensinar, mas na hora do aperto, eu vivo do que tenho, não do que sei. Quantos entendem o que estamos falando? Você é o cara da segunda-feira. Ele está falando com você porque você entendeu. E você quer ir mais longe. Então, não se preocupa com quem não está entendendo. E a Sara não comia fígado de boi. Mas quando a Luciana fazia alcatra para mim, ela comia minha alcatra. Então botava fígado de boi e dizia: filha, é a alcatra do pai. E ela comia alcatra, fígado de boi como alcatra. E isso trabalhava para a sua saúde. Só que ela foi crescendo um pouquinho e ela começou: pai, isso não é alcatra, pai. O pai está mentindo, não é alcatra. Eu digo: ó, filha, a gente pode falar uma coisa. Você entendeu realmente que não é alcatra. Isso é fígado de boi. E já que você entendeu, então deixa eu falar uma coisa. A partir de hoje, porque você entendeu, você vai comer, porque isso faz bem para a tua saúde. O tempo de você comer por prazer o que você gosta acabou. A partir de agora, quer você goste, quer você não goste, você vai comer por causa da sua saúde. Toca a pessoa que está do seu lado e diz: como fígado de boi, ele faz bem para a tua saúde. O tempo de comer por prazer já foi. O tempo de comer só o que você gosta da Bíblia, irmão, já foi. Abandona a caixinha da promessa. Ele não espera, não. Não se preocupe com quem não está entendendo. Preocupe-se com você está entendendo. Sabe, Pedro resolveu fazer uma pergunta para Jesus. Pedro já estava numa situação que tinha uns camaradas ali na equipe que ele já não suportava mais. E como ele era o cara da frente, o mais né, o escolhido: Pedro, tu és pedra. Ele tinha a chave, ele que andou em cima das águas, pegou a moeda na boca do peixe. Chegou uma hora que ele não suportou mais aquilo. Ele disse: mestre, até quantas vezes eu devo perdoar o meu, sabe, meu irmão? Jesus disse assim: não, ele não disse, eu vou inventar agora, tá bom? Disse: Pedro, por que você foi fazer essa pergunta? Porque o Senhor mesmo me disse que eu fui o único que tive a revelação que tu és o Cristo, o
O Senhor diz que todos tiveram um entendimento religioso sobre o Senhor, que é um profeta, que é um homem de Deus, e eu sou o único que tem a revelação que o Senhor é o Cristo. Eu estou perguntando, Pedro, você não precisava ter perguntado isso, porque a luz que você tinha era o 7, e cada um vai prestar conta sobre a luz que recebeu. Agora que você provocou saber, eu vou te explicar. Isso eu estou inventando. Posso inventar mais um pouco? Eu vou inventar mais um pouco. Pedro, você sabe o Bartolomeu? Sim, Senhor. O Bartolomeu, se ele perdoar 5 vezes, está de boa para mim. Sabe o Tomé? Ah, sou incrédulo, né? É esse o incrédulo. Se ele perdoar 2 vezes, ele passa de ano comigo. Sabe o Judas, Pedro? O Judas é esse mesmo. O Judas, se ele não brigar, para mim já está bom. Mas para você que teve a revelação, Pedro, para você o 7 não dá. Para os níveis que eu quero levar você, Pedro, para aquilo que eu tenho para a sua vida, para você, 7 não dá. Não se preocupe com quem não está entendendo. Por isso que o meu pastor, quando ele vai pregar, às vezes ele diz: se eu fosse você, eu ia embora agora. Ele fala brincando, mas lá no fundo eu sei o que ele está dizendo. Ele diz: se eu fosse você, eu ia embora agora, porque eu não me responsabilizo por você depois que você vai ouvir. Ele fala isso, fala ou não fala? Quem já ouviu suas mensagens? Aí todo mundo ri. Ele também por dentro, ele também ri. Às vezes a gente chora por fora, mas ri por dentro, né? Sabe quando Estevão estava sendo apedrejado? Saulo estava ali, riu que se acabou. Pedro chorando, Estevão chorando por dentro. Para mim ele estava rindo também, olhando para Saulo, dizendo: vai rindo, tu não sabe o que Deus está me mostrando sobre você. Vai rindo, meu filho, vai. Deus precisa da minha humanidade para formar no barro o que já está criado no Espírito. Senão, a nossa espiritualidade, ela fica vazia, cheia de regras, cheia de trejeitos, cheia de comportamentos religiosos, mas não serve para as pessoas que convivem conosco. Alguns ficam com uma espiritualidade no nível tão alto que já não vai mais no aniversário da família, porque vai ter bebida, vai ter piada, e ele está tão santo que ele não pode ir. Você está entendendo? Ele não pode. A espiritualidade dele, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O ímpio, ele não acessa a espiritualidade que você acessa. A única maneira dele acessar até que ele encontre o Senhor é através da sua humanidade. E numa espiritualidade aonde o coração de pedra não transforma-se no coração de carne, ela se torna uma espiritualidade religiosa, que separa, que exclui. Igual Jairo. A Bíblia diz que Jairo era o maioral da sinagoga. Irmão, é um título forte, você não acha? Ele era o cara, o maioral da sinagoga. As conferências com Jairo era a maior que tinha. Só que Jairo era maioral na sinagoga, mas em casa tinha morte. E Jesus foi atrás de Jairo, mostrar a verdadeira espiritualidade para ele. Dizer para ele, para Jairo o seguinte: Jairo, se tem vida em casa, faz muito mais sentido você ser maioral na sinagoga. Mas o seu ser maioral na sinagoga não transforma em vida a sua casa. Vamos questionar isso. Então ele se jogou aos pés de Jesus. Mas Deus estava atrás de Jairo. Ele disse: mestre, minha filha está doente, uma menina de 12 anos. Eu sei tudo da Bíblia. Eu tenho sermões, pregações de coisas tremendas, mas não resolve meu problema. Então ele se humilha, se joga aos pés de Jesus. Jesus vai e disse: Jairo, fica tranquilo, eu vou na sua casa curar sua filha. E ele foi.
aquela multidão em volta. As pessoas tocavam em Jesus, era curada. Pensa comigo, pastor Leandro. As pessoas tocavam em Jesus, era curada. Jairo via e Jairo pensava: tocando nele as pessoas serem curadas, imagina ele pondo as mãos sobre a minha filha. A cura é certa. No meio do caminho, o próprio Deus cria uma situação, porque Jesus estava atrás de Jairo. E uma mulher toca em Jairo e Jesus diz assim: para tudo, gente. Para, porque alguém me tocou. Um discípulo, eu jogo todas as minhas fichas, que era Pedro, porque ele era o metido, disse: Senhor, o senhor está de brincadeira. Um vuc-vuc desse, o senhor quer dizer que ele tocou? Pedro, cala a boca, meu negócio aqui é Jairo no momento, fica tranquilo. Gente, alguém me tocou. E a mulher se revela. O que aconteceu, minha filha? Eu tinha um fluxo menstrual de 12 anos, ininterrupto. Já gastei tudo com os médicos. E eu toquei no Senhor e fui curado. Jairo, você viu? Que coisa, hein? A mulher, 12 anos com fluxo de sangue menstrual, tocou em mim e foi curada. Vai em paz, minha filha. Jairo, vamos, eu preciso curar sua filha. Agora ficou difícil para Jairo. Por quê? Jairo ensinou uma vida toda na sinagoga que a mulher no fluxo de sangue, ela está impura. E quem tocar no impuro também fica impuro. E agora o impuro vai curar a filha dele. Porque a espiritualidade de Jairo separa o santo do pecador. E Jesus está dizendo: Jairo, se o que tiver dentro de você for mais santo do que está no impuro, a tua santidade cura o impuro. Agora, se a impureza dele for maior que a tua pureza, aí mesmo é melhor você separar, porque ao invés de você santificar ele, você que fica impuro. Se tem pouco barro, é melhor separar. Mas se tiver muito barro, pode curar. Não se separa. Jesus está dizendo agora, na nova aliança, Jairo, o puro cura o impuro. Ele não se separa. Quantos estão comigo? Por isso ele quer a minha humanidade. Senão fica uma espiritualidade questionada. Aí a gente vai entender Gálatas. Irmãos, Gálatas foi uma escola para Paulo, porque eles nasceram no fervor do Espírito. Uau, 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 uau. De repente já estavam cheios de regras. Paulo foi embora, agora já tinha que circuncidar, guardar o sábado. Tinha todo um estereótipo de uma espiritualidade rigorosa. Aí Paulo escreve uma coisa fantástica: ó Gálatas, ó meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cara, sabe o que é sentir a dor de parir alguém que você já pariu uma vez? Ele está dizendo: por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Se a sua espiritualidade, que está criada no Espírito, não for formado na sua humanidade, ela precisa ser questionada. As coisas já estão prontas no Espírito. Por isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu descerei do céu, ouvirei, descerei e sararei a vossa terra. Porque se eu não der a minha terra para ele tirar os espinhos, eu vou dar os espinhos para as pessoas que estão em minha volta. Se eu não der a minha terra para ele desempredar e amolecer o barro, eu vou dar a dureza do meu coração para as pessoas que estão em minha volta. E ainda que eu leve o nome de Deus e tenha todo o estereótipo de uma espiritualidade não formada no barro, não afeta ninguém que está em minha volta, a não ser uma barreira de que as pessoas não querem o Deus que eu falo ou que eu digo ter, sendo que não está transformando a pedra do meu coração, os espinhos que nele está. Deus quer a minha humanidade. Por isso vou orar mais, vou jejuar mais, mas com um objetivo: dar para Deus render a minha humanidade. Porque eu tenho históricos na minha vida
que me causaram tantos espinhos, que hoje eu não acredito que essas glórias que eu acesso, elas existem exatamente para curar aqui, para que eu possa conviver com as pessoas. Sabe o que, meu irmão? Aquelas pessoas que estão em sua volta possam colher de você o melhor, colher de nós o melhor, porque o que foi criado no Espírito precisa ser formado na minha humanidade, se render a Deus. Uma espiritualidade que cresce e se desenvolve faz de mim o melhor homem, o melhor pai, o melhor marido, o melhor patrão, o melhor funcionário. E as coisas já vão deixando de ser uma regra para ser a vida. Sabe, irmãos, no jardim do Éden, a árvore antagônica à árvore do bem e do mal era a árvore da vida. Quando a gente começa a vida com Deus, a gente começa vencendo o mal com o bem. Depois que você vence o mal com o bem, você é convidado a vencer o bem com a vida. Porque o contraposto da árvore no jardim do Éden era a árvore da vida. Não era a árvore do bem contra a árvore do mal, era a árvore da vida. É quando eu já não preciso, naquela área da minha vida, fazer força ou ter uma disciplina espiritual. Por quê? Porque o meu barro já naquela área foi formado, o que está criado no Espírito. Então aquilo já é um fluir de vida, já não é mais uma disciplina, é algo que flui. Por isso eu entrego o meu jejum, minha oração. São disciplinas de entrega e devoção a Deus, para ter a minha humanidade transformada. Esse é o jejum. E eu vou encerrar dizendo: quando Jesus expulsou o demônio de um menino, uma criança, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Os discípulos disseram: mestre, por que não conseguimos? E ele explica: vocês não conseguiram expulsar os demônios dessa criança por causa da vossa pequena fé. Aí ele continua dizendo: esse tipo de casta não sai senão com jejum e oração. Aí a igreja entendeu que tem que jejuar e orar para expulsar os demônios dos outros. Só que volta ao pé da conversa: mestre, por que não conseguimos expulsar os demônios? Por causa da vossa pequena fé. Tem pouca fé, é por causa da dureza do coração. Faz o seguinte: jejua e ora para arrancar esse banco de incredulidade aí. Porque quando você tirar a casta que está aqui, aquela casta que está ali não suporta ficar. O jejum e oração não busca tirar a casta do outro. O jejum e oração busca tirar a casta que está em mim. Aumentar, arrancar os bancos de incredulidade. O Evangelho, irmãos, ele não é uma lanterna, ele é um espelho. Ele é selvo. Transformai-vos pela renovação da vossa. É transformai-vos. Eu me transformando. Como? Pela renovação da mente. Pela uma mente que vai sendo formada em Deus. E é fácil ver quem não renova a mente. Quem não renova a mente não se transforma, quer transformar o outro. O marido que não se transforma quer transformar a esposa. A esposa que não se transforma quer transformar o marido. E quando você renova a sua mente, os que renovam a mente são pessoas que a si mesmo se transformam. Porque Deus espera daquele que entende. Não se preocupe com quem não está entendendo. Agora tem uma coisa: se Deus privou aquelas pessoas da revelação, mas não privou os discípulos da revelação, sabe o que Jesus estava dizendo com isso? Eu não estou te privando da revelação, porque o que você tem aí, você pode me dar mais do que você já me deu até aqui. Eu já vejo que tem algo aí, já tem uma dose maior. Você pode abrir mão de algumas coisas para dar o que você tem. Eu estou te revelando porque eu espero de você. Irmãos, aquele que tem um coração, meu Deus, eu quero encerrar, não consigo.
3 anos de uma escassez sobre a terra de Israel. A chuva começou a negar sua força, o solo começou a negar sua força. Davi foi orar a Deus e perguntou: Senhor, o que está acontecendo? Foi difícil entender aquilo para Davi, sabe por quê? Davi estava acostumado que Deus restringia a bênção quando o rei estava desviado, quando o rei fazia alguma coisa que estava de errado e desviava a adoração do povo. Davi se fez uma alta análise: poxa, eu continuo crente, adorador, não falta o culto, dou meu dízimo, tenho uma minha vida, apesar dos meus defeitos, apesar dos meus, mas eu tô uma vida esforçada no Senhor, o povo também. O que está acontecendo? Oh Deus, o que está acontecendo? Aí Deus fala: Davi, o problema não está em você, o problema é Saul. Saul matou os gibeonitas, não podia. José fez uma aliança com os gibeonitas, cara. E agora tem sangue derramado na terra, sangue de injustiça, precisa ser remido. Isso tudo está na Bíblia. Agora eu vou inventar, agora eu vou inventar, não está. Eu imagino Davi dizendo: Senhor, vamos falar sério. O Saul fez a lambança lá atrás, e o Senhor vem tratar isso no meu ministério, no meu governo. O Senhor vem resolver. Aí eu tenho que pagar o preço. Davi, entenda uma coisa: eu não encontrei no peito de Saul um coração que se colocaria à disposição de pagar o preço dos princípios redentivos. Mas em você, eu estou confiando que você, no seu coração, você pode me dar isso. Você pode pagar o preço dos atos redentivos. Uau! Talvez Deus não encontrou isso nos seus avós, nos seus pais, nos seus tataravós. Talvez tenha legado de divórcio sobre a sua casa, de falência sobre a sua casa, de depressão sobre a sua casa. E essas coisas às vezes batem na sua porta. Por quê? Porque Deus visita a maldição dos pais dos filhos. Agora precisa entender esse versículo de uma vez por toda. Deus visita, não arromba. Sabe o que é visita? Visita bate na porta. Tem um legado na sua linhagem de divórcio, de depressão, de prostituição, seja do que for. As gerações têm pago esse preço. Agora chegou a sua vez. Deus bate na sua porta e visita e diz, e você ora: Deus, eu sou crente na minha casa, se eu sou o que te sirvo, como que esses sentimentos batem em mim, como que quebro financeiramente, como que coisas podem acontecer? E Deus diz: cara, deixa eu te falar uma coisa, eu estou só batendo na sua porta. Você não quer abrir e resolver isso? Você me conhece, você sabe onde que isso pode ser sepultado, você conhece a cruz de Cristo. Se você deixar eu resolver isso, seus filhos, seus netos, seus bisnetos não vão precisar lidar com essas demandas. Todos entendem o que estamos falando? Por isso que às vezes você vive crises que você se pergunta: que gente na sua família que é ímpio não tem. Se você foi chamado para remir, um libertador, com o libertador Deus fala por meio do fogo. Deus falou com Moisés por meio do fogo, ele era o libertador. Deus falou com Elias por meio do fogo, ele era o libertador. João Batista disse o seguinte: eu vos batizo com água, mas vai vir um que batizará com o Espírito Santo e com... Então ele está falando de pelo menos 3 tipos de batismo. Se você quiser ser salvo, sabe o que você faz? Batiza em água. Mas talvez você queira ser avivado, né? Rabalabachai, batiza no Espírito Santo. Mas se você tem um chamado para ser um libertador, uma libertadora, tem um batismo do fogo. Porque com os libertadores, Deus fala por meio do fogo. E no fogo você não dá glória a Deus, no fogo você não dá aleluia. Porque o fogo não é uma fé que pula ou que conquista. O fogo é uma fé que suporta. E Deus pode desenvolver em mim, na minha humanidade, participando das aflições de Cristo. Então posso tocar no movimento da sua ressurreição. Porque o que foi criado no Espírito precisa ser formado na minha humanidade.